Lembrando que a ideia do vídeo foi desse canal que eu vou estar deixando aí na tela. Então vamos documentar o máximo de espécie. A gente encontra uma espécie bem rara, chamada espécie todo. Ela parece ser bem agressiva, mas se chegar de pertinho sem machucar, ela pode ser inofensiva. E aqui veio uma espécie bem comum, chamada marrito, matando uma espécie riguruma, uma espécie bem rara de se encontrar. Vimos uma espécie yuta brigando contra uma espécie todo. Aquele yuta parece ser bem impassível. Encontramos uma espécie rara, chamada espécie riguruma. Ela gosta de se esconder em combos ou em batalhas ineficientes. Encontramos o cara da espécie todo novamente. Vemos uma espécie bem rara, chamada sukuna. Ela está evoluída. Ela pode desevoluir a qualquer momento. E vemos outra espécie bem rara, chamada espécie nanamin. Ela foge como um pássaro bem rápido. Vemos uma espécie sukuna que pode evoluir a qualquer tempo, brigando com uma espécie todou. Quase fui pego pela armadilha da espécie sukuna. Parece que a espécie de todou ganhou a batalha, mesmo com a espécie sukuna ativando a expansão de domínio. Aqui vemos uma espécie mais rápida de todas, chamada espécie mais rápida, chamada espécie Naoya. Parece ser bem agressiva no começo, então vamos ter que matar. E aqui já vemos uma espécie bem comum, chamada espécie sukuna, conhecida por ser a espécie mais agressiva de todas. Ela parece se comunicar assim, batendo nos outros. Vou ter que lançar um dado tranquilizante. Ali vemos uma expansão de domínio preta. E vemos um marrito, uma espécie bem comum, chamada marrito. Ela parece ter medo, mas fique de boa. E aqui já vemos outra espécie, que não sabemos ainda qual é. Mas aparenta ser uma espécie gojo. E ali vemos uma espécie riguruma evoluída. Ela pode evoluir a qualquer momento. E estava certo, isso é uma espécie gojo. E vemos um marrito evoluído. Ela pode ser bem agressiva quando está evoluído. Ai, tive que fugir. Consegui. Vemos uma espécie gojo batalhando. Uma espécie gojo base batalhando contra uma espécie riguruma evoluída, que pode evoluir a qualquer momento. Muito coragem, mas foi derrotado facilmente. E vemos mais uma espécie chamada espécie todou, batalhando, tentando vingar seu amigo Gojo. Essas espécies são conhecidas por serem bastante amigas e companheiras. Aqui vemos a mesma espécie Gojo matando um dummy. Ela pode ser muito agressiva quando ativa sua expansão de domínio, mas é bem fácil de ser desativada. Só der um soco ou algo do tipo. Várias espécies estão brigando. Tive que lançar um dardo tranquilizante. Vemos um marrito na segunda forma dele, brigando com outras espécies. Essa forma pode ser desativada em qualquer momento, mas é muito forte se batalhar com ela. Como eu dizendo, ela pode ser desativada a qualquer momento. Vamos tentar nos comunicar. Parece que ela é amigável. Aqui vemos uma espécie Itadori brigando contra uma espécie desconhecida. Que lag é esse? Pelo que aparenta ser, é outra espécie Itadori brigando pela fêmea. A espécie Itadori evoluiu. Vamos lançar um dardo tranquilizante.
A espécie se chama espécie. Chamada espécie. De novo com esse papo de espécie. Sukuna conseguiu ativar o dardo tranquilizante V2. Quase fui pego por uma expansão do domínio. E aqui vemos uma espécie bem incomum chamada espécie Hakari. Essa espécie é conhecida por ser bastante ofensiva, mas muito inofensiva também. Dependendo de qual atitudes ela tiver, ela pode ser ou muito agressiva ou muito defensiva. Essa é a melhor espécie para se conviver até agora, depois da espécie Itadori ou Gojo. Como podemos ver, a espécie Itadori não consegue aguentar muito tempo contra essa espécie, por ser muito agressiva e muito dano. Ela também é muito forte. E vamos lançar um dardo tranquilizante. Acho que o animal se tranquilizou. Então vamos continuar a caçada de mais espécies. Estou tentando caçar uma espécie rara, conhecida por usar uma arma quase igual à minha, chamada espécie mangaka. Essa espécie não é comum de se ver. E vemos uma espécie Itadori tentando me bater. Estou tendo que fugir porque essa espécie rara usa um tipo de tecnologia chamada Lock-on, onde ela pode travar no inimigo e ficar 100% do tempo ativo nela. E vamos tentar achar mais uma espécie. Essa espécie, pelo que aparenta ser, é uma espécie Gojo. Ela é bem inofensiva. E vemos a mesma pessoa tentando me bater, chamada espécie Itadori. Aqui já vemos uma expansão do domínio. Espécie não identificada, mas pode ser de uma espécie Sukuna, que é bem comum. E era de uma espécie chamada Higuruma, uma espécie bem rara de se encontrar. E vemos uma espécie bem peculiar chamada espécie Nanami. Vou tentar me aproximar. Parece ser mansa. E vemos a espécie Mahito brigando contra uma espécie Higuruma V1, V2. Parece que ela perdeu o confronto. E vemos a espécie. Vamos tacar um dardo tranquilizante para tentar acalmar essa criatura. Ela é muito forte. E vemos um Mahito V2 batendo em mim. Essa espécie é bem forte. Então já vou farmar dos meus milagres para poder sobreviver. Fui pego na armadilha de uma espécie Mahito. Aparenta-se que ela está tentando pegar sua forma V2 ou V3. Vindo para o outro lado da selva, conhecido como ser os mais perigosos, a gente pode encontrar animais muito peculiares ou muito fortes. E vamos tentar achar todas as espécies. Ali a gente já pode ver uma espécie absurdamente rara, chamada Yuki, brigando contra um Nanami forma V2. Aparenta-se que a Yuki está perdendo, mas a espécie Yuki ela é muito forte, mas é pouco reconhecida pelas pessoas. Parece que o Nanami voltou para a forma normal. Aqui já vemos uma espécie bem rara, uma espécie chamada espécie Higuruma. Não é reconhecida pela sua força, e sim pela sua estratégia. Ou ela pode ser muito agressiva ou muito defensiva. Vemos uma espécie chamada
Higuruma V2. E tem dois, um aqui e outro ali. Parece ser uma fêmea e um macho. Gojo. Fui preso numa armadilha de uma espécie Gojo. E ela tem um recurso muito forte chamada Ult R. O que é uma Ult R? É quando a ult dela se transforma em uma coisa fora do comum. Parece que a espécie Gojo quer me atacar. Taquei um dardo tranquilizante em uma criatura e vejo mais duas brigando. Vou tacar o dardo tranquilizante nessa espécie Gojo. Parece que ela não se acalma tão facilmente. E parece que a espécie Todo também não se aplica. Então, parece que as duas espécies formaram aliança contra mim. E vemos a espécie que eu acabei de jogar um dardo tranquilizante, querendo bater em mim. Tento tacar o dardo tranquilizante de longe na outra espécie, mas as espécies formam uma ondinha em mim e começam a me bater. E conscientemente conseguem fazer eu voltar de onde vim. Ali vejo as espécies de novo tranquilas. Vou tentar me comunicar com elas. Parece que uma espécie Gojo e uma espécie Itadori estão se batendo. Vou... Se acalme, espécie. Isso. Vou formar aliança com todos. Primeira espécie. Aliança. Vamos tentar formar com essa espécie. Pronto. Agora vamos formar com essa espécie. Conseguimos a aliança de todos. Parece que agora eles me consideram da tribo. Vejo outras espécies sendo atropeladas por um trem. Aqui vemos uma espécie Higuruma batendo numa espécie Gojo. Vemos uma espécie Hakari tentando interferir na luta, mas não irei deixar, porque a natureza não deixa. Vou tentar lançar um dardo tranquilizante nessa espécie Hakari. Vou tentar escutar os ruídos dessa espécie. Que espécie peculiar. Uma espécie muito forte. Vou tentar lançar um dardo tranquilizante. Parece que ela não reage tão facilmente. Parece que essa espécie já é uma delas que já foram evoluídas e passaram por um treinamento muito alto, de confiança e de poder de território. Parece que essa espécie se orgulha muito do que faz. É uma espécie bem perigosa. Não vou tentar arriscar. Dardo tranquilizante. Consigo fugir daquela criatura. Aqui vejo uma espécie Higuruma. Eu não sei o que ela está fazendo. Parece ser algum tipo de ritual. Vou tentar me comunicar com essa espécie.
Parece ser uma espécie Gojo. Já vimos uma espécie muito rara, chamada espécie Chozo. Ela é muito difícil de se encontrar nos dias de hoje. Ela foi entrada em extinção, mas ela parece ser bem amigável com seus companheiros. Parece que ela está segurando em um dos meus armamentos. Tento formar amizade e me comunicar com a espécie, mas ela não parece ser desses. Ela parece usar as espécies híbridas. Aqui vemos uma expansão do domínio. Não sabemos ao certo qual é. Ali vemos uma espécie marrito. Parece ser amigável. Aqui vemos uma espécie Hakari imortal, velho. Ela é muito rara de se encontrar. Só tem 1% de chance. Tô brincando. É 50. Mas ela é muito rara. E vemos uma espécie Higuruma quase perdendo para uma espécie Itadori. Uau! Essa criatura brilha. Dardo tranquilizante. Não consegui acertar. Vemos uma espécie Nanami aqui. Vemos uma espécie Higuruma V2 novamente. Opa, olha aí uma espécie. Vamos tentar nos comunicar. Saia, criatura. Essa criatura parece ser forte. Parece querendo um duelo. Tranquilizante. Parece que conseguimos obter o dardo tranquilizante com sucesso nela. E a espécie Chozo parece ser amigável. Ah, a espécie Higuruma voltou até aqui. Parece que ela está com raiva. E a espécie Chozo alcança a forma V2. Parece que ela ativa sua chuva de sangue. Dardo tranquilizante. Ah, parece que ela usou sua onda. Estou bem. E voltando para o local do duelo. Vemos a espécie Higuruma se aproximando. Parece que a espécie Higuruma pegou uma forma depois. Parece que ela conseguiu me... Ah, sei lá. Vejo a espécie de novo. Parece que ela quer uma batalha. Então vamos ter uma batalha. Nessa batalha podemos perceber que talvez eu perca. Porque essa espécie é muito treinada. Vejo a espécie novamente, batalhando com outra espécie. Aqui vou tentar tranquilizar máximo o conflito entre os dois. Dardo tranquilizante. Parece que eu errei. Bom, essa espécie é muito forte. E vemos outra espécie brigando, como uma espécie Chozo e uma espécie Marrito. Parece que a espécie Higuruma é muito bem treinada para vários tipos de ocasiões. Como podemos ver, parece que ter uma espécie Gojo me ajudando. Aqui eu já pego o remédio para curar meus ferimentos. E vejo a batalha novamente. Parece que a espécie Gojo é muito forte. Vou tentar ajudar a espécie Gojo, que está me ajudando. Parece que a espécie Gojo atingiu sua forma V2. Está usando suas técnicas. Ela errou a expansão. Então agora só tá eu e essa espécie Higuruma. Ah, essa espécie é muito forte. Vamos lá embaixo.
Vemos a mesma espécie Gold me ajudando. Ela tenta usar de uma das suas técnicas, mas erra. Seguindo a espécie Higuruma, a gente descobre que aqui é o habitat que ela mais se esconde. Ah, errei o dardo tranquilizante. Parece que a espécie Higuruma conseguiu atingir a sua forma V2 de novo, mas a expansão é quebrada. Dardo tranquilizante. Ok. É muito difícil. Essa criatura é forte demais. A espécie Higuruma tem preparo para tudo. Tentei usar um dardo tranquilizante, mas essa espécie é forte. Ai! A espécie Higuruma ativou sua expansão novamente. Vou comprar um gravador de voz para que ela não consiga se mover enquanto acabe. Deixo ela imóvel para que não consiga se mexer. Achamos uma espécie bem rara chamada Lacusticae. Elas têm a mesma espécie que a nossa. E é bem raro encontrar isso. Uma espécie muito inativada, que é igual a nós. Tem mesmos poderes e quase tudo. Mas não, a mentalidade não é tão boa. Ah! E nos fins dos jornais de hoje. Vou tentar acalmar a espécie Higuruma. O jornal está muito ruim. Também é muito difícil lutar contra essa espécie. Os preparos dela são incomuns. Aqui consigo lançar 2 dardos tranquilizantes nessa criatura. Botamos ela para dormir. E no jornal de hoje conseguimos encontrar a espécie Higuruma Chozo Lacusticae, a mesma que a nossa. Gojo Higuruma já disse, né? Itadori Todou, Nanamin. Também encontramos a espécie Naoya, a mais rápida. Encontramos a espécie Yuta, a mais pacífica. Encontramos também a espécie Mahito, a que pode ser considerada uma das mais perigosas. Encontramos uma espécie Yuki também. Então, conseguimos encontrar a maioria das espécies raras de verão hoje em dia. Então, esse foi o jornal e tchau.